Atos capítulo de número 4 e verso de número 32. Diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora, Atos 20 e 35. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem, queridos, é o seguinte: para nós continuarmos falando sobre o tema que temos proposto em nosso coração, que é o tema acerca da prosperidade, pois é isso que temos conversado aqui aos domingos em nossa igreja, quando eu tenho subido nesse palco para falar com os irmãos, refletir com os irmãos, o tema tem sido este: prosperidade. Pois nós sabemos muito que parece que os cristãos hoje eles vivem em prol disso, e parece que hoje a igreja trabalha somente com isso, parece que o evangelho virou isso. Um ambiente de prosperidade, um ambiente capitalista, um ambiente de dinheiro. Então, o que seria a prosperidade pautada na Sagrada das Escrituras? Qual é a verdadeira prosperidade? Então, baseado nisso, nós temos refletido um pouco sobre o que é a prosperidade. E já vimos que a verdadeira prosperidade é a sabedoria na linguagem de Salomão, na linguagem de Jesus. A verdadeira prosperidade é juntar tesouros do céu. Com Paulo, a verdadeira prosperidade é a piedade e o contentamento. E vimos no último domingo um pouco sobre Deus ser generoso, e a generosidade ela ser a verdadeira prosperidade. E partindo então daqui, eu quero trazer à memória, rememorar o que nós falamos, o que a igreja aprendeu, e não só o que a igreja aprendeu, mas que esta igreja difundiu, que essa igreja proclamou, que essa igreja viveu. E quando eu falo de vivência, irmãos, eu quero deixar bem claro que toda a vivência com Deus é um patamar, um degrau de experiência. Então, quando a Bíblia ela diz assim, que todo olho o verá, e que todo o joelho se dobrará, e que toda boca proclamará que Ele é o Senhor. Eu não sei como isso entra na sua mente, e eu não sei como você entende isso, mas a grosso modo me parece que todos serão obrigados a reconhecer Jesus como Senhor. Entretanto, eu discordo dessa interpretação. Eu não concordo com a ideia de alguém ser obrigado a reconhecer Jesus, porque Jesus, ele não tem carência, ele é pleno em si mesmo, ele não precisa que ninguém em nada neste mundo o reconheça como Senhor. Ele é. É por isso que o escritor de Hebreus disse que ele é ontem, ele é hoje e será para todos sempre. Ele será, ele é. Então eu não consigo compreender com um sinônimo de obrigação. Mas quando nós falamos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, acredito que toda a raça humana, em um determinado momento da eternidade, ela vai ter uma experiência de reconhecimento de que Jesus, Ele é o Senhor. Logo, quando nós falamos sobre a generosidade, eu quero deixar bem claro justamente isso para os irmãos. Essa experiência vivida pela igreja primitiva, essa experiência proclamada pela igreja primitiva, essa experiência anunciada pela igreja primitiva. Então, é esse tipo de generosidade que nós falamos no domingo passado, e eu quero dar continuidade hoje falando
falando sobre prosperidade, Jesus e o dinheiro, pois quando falamos sobre generosidade, nós aprendemos que generosidade é dar do que tem, mas também é dar de si. Vimos que generosidade é sacrificar as próprias necessidades, as próprias vontades e desejos em prol da necessidade, desejo e sacrifício de outra pessoa. Então você sacrifica a si mesmo em prol do outro. E é assim que a igreja primitiva nasce. Como que a igreja primitiva ela surge, ela nasce? Ela nasce pautado na experiência da generosidade, pautado dando, pautado distribuindo. Ela nasce então retribuindo, suprindo as necessidades. E segundo Eusébio de Cesareia, escritor judeu que continua a relatar a história da igreja, depois que Lucas findou Atos, ele ainda diz que com todas as ofertas que os apóstolos recebiam, eles iam até as prisões, onde havia ali prisioneiros que foram presos de modo injusto e pagavam a fiança. Então, como nasce a igreja primitiva? A igreja primitiva nasce suprindo as necessidades, libertando, dando, repartindo, e tudo isso é sinônimo de generosidade, ao ponto de Lucas escrever, aí no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 4 de Atos, e no verso 34 e 35, não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. A grande pergunta que faço em cima deste texto, e quero transferir esta pergunta a você, é o seguinte: quem é que ensinou o conceito de generosidade? Quem é que trouxe o conceito de partilha, de comunhão, de partilhar, de comungar, de dividir? Quem é que trouxe esse conceito? Foi por isso que Paulo, em Atos 20, 35, nós lemos, e é isso que ele então relata e explica. Atos 20, 35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Com quem que a igreja primitiva aprende? Direto com Jesus. Jesus trouxe esse ensinamento. Os apóstolos aprenderam. Os apóstolos trouxeram isso para si. A generosidade, dar, tudo isso fez parte da vida dos apóstolos. E eles começam agora a replicar isso para a igreja. E onde é que Jesus ensina isso? O nosso irmão Alexandre, o pastor Alexandre, ele leu aqui no ofertório. Lucas 6, verso de número 36 em diante, diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, deixai ir, deixai livre, e soltar-vos-ão. Vocês também serão livres quando vocês libertarem. Dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que vocês estão medindo, também medirão vocês. Então quem ensina? Jesus. E esse Jesus, quando ele vem para a terra, quando ele encarna, ele tem um propósito, e nós já falamos isso aqui várias vezes, irmão. Jesus não vem para cá para turismo, fazer um tour, conhecer a terra, desfrutar de um lugar pútrido, conhecer um lugar fédido, conhecer um lugar ruim. Não, Jesus não veio para essa terra para isso. Quando Jesus ele vem para essa terra, ele vem com um propósito, e ele vem de propósito. E quando ele
ele vem para salvar, resgatar aquele que se havia perdido, salvar, resgatar a criação que se jogou para fora do Pai. Então ele vem reunir, trazer de volta esse que foi embora para a casa do Pai. Porém, não é somente esse o propósito. Esse é o propósito primordial do Cristo. Mas quando olhamos para a vida do Cristo, nós temos outros propósitos, como por exemplo, Jesus, ele tem o propósito de ensinar. E quando falamos sobre ensinamento, entenda uma coisa, queridos, Jesus era chamado de mestre, mas não só porque ensinava, porque ele ressignificava conceitos. Jesus muda paradigmas, Jesus ressignifica conceitos. Eu vou te dar um exemplo, o conceito de Deus. Como é que o povo se relaciona com Deus? Deus é o cara que atende orações, Deus é o cara que responde sacrifícios, Deus é o cara que pede sacrifícios. Deus é muito mais um ídolo, Deus é muito mais um gênio da lâmpada, que eu faço preces e sacrifícios, mas aparece Cristo. E Cristo muda o conceito de Deus, e agora não é mais um Deus longe, um Deus que só responde orações. Na visão do Cristo, esse Deus é um Pai. Na visão do Cristo, ele é mais intimista. Ele faz parte da particularidade de cada um de nós, da intimidade de cada um de nós. Esse Deus, ele faz parte porque ele nos sonda, ele nos conhece o profundo e o escondido. Então, quem é Deus? Para de chamar Deus de Deus e começa a chamá-lo de Pai. Ressignificou o conceito. Quando falamos, por exemplo, sobre morte, a morte é um fato que todos nós iremos viver. É inevitável. Se Cristo não voltar antes, ela vai chegar para cada um de nós. Talvez para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas ela vai vir. E a morte então traz a ideia e o conceito de extinção, de separação. Mas vem o Cristo e ele ressignifica o conceito de morte. E ele diz: não está morto, está dormindo. E ao soar da última trombeta, no rugido do leão da tribo de Judá, esses que estão dormindo em Cristo, pois esse rugido vai funcionar como despertador, e todos os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que é morte para o cristão? Não é separação. O que é morte para um cristão? Não é extinção. O que é morte para um cristão é apenas um momento de sono. Vai acordar, vai despertar. E o conceito de amor? Pois quando olhamos para os antepassados judeus, e especificamente para a lei judaica, nós vamos ver que o conceito de amor funcionava assim: ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. E isso é bíblico, e eu não estou falando besteira. O próprio Jesus citou isso em Mateus capítulo de número 5, verso de número 43. Olha o que Jesus diz referente aos antepassados, referente ao sistema patriarcal, referente à lei de Moisés. Então Jesus vem e diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é lei. Isso era o conceito de amor da lei. Este era o conceito de amor dos antepassados e do patriarcalismo. Mas agora surge o Cristo, e no verso de número 44, esse Cristo diz assim: eu porém vos digo. Olha a expressão autoritária do Cristo. Vocês ouviram isso? Então esquece daí. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Porque o seu Pai, ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se vocês só amam quem te dá presente, quem te traz o elogio, quem está do teu lado, quem é a tua família, do que isso adianta?
Então vocês ouviram isso? Eu, porém, vos digo. E quando nós falamos o conceito dinheiro, não é diferente, irmão. Do conceito dinheiro, Jesus também vai ressignificar. Porque até então o dinheiro era uma moeda. Até então o dinheiro é um peso. Até então o dinheiro é um metal precioso. Até então o dinheiro é algo de troca. Mas vem Jesus e diz, não. O dinheiro não é só isso, não. O dinheiro não é só um elemento neutro, não. O dinheiro influencia sim. Na minha concepção, o dinheiro é Senhor. É o que Jesus diz. Nós não podemos servir a dois senhores. Deus, o Pai, e a Mamon. Na concepção de Jesus, ressignificando conceitos. O dinheiro é um agente influenciador. O dinheiro é um senhor. O dinheiro tem um nome. E o dinheiro pode escravizar. É assim que Jesus ressignifica este conceito. Mas voltando ao assunto do amor dos antepassados. Jesus, para ressignificar os conceitos, o que Jesus faz? Jesus, ele sobe ao monte, pois Mateus capítulo de número 5, é um verso, é um texto bíblico em que Jesus está subindo ao monte. E quando Jesus sobe ao monte, Jesus ele sobe com os seus discípulos. E ali Jesus começa a ressignificar no Sermão do Monte, muitos conceitos em referente à lei. Vocês ouviram isso? Um novo mandamento vos dou. Várias e várias vezes Jesus ele vai citando assim. Então por que Jesus sobe ao monte? Porque Moisés subiu ao monte. E quando Moisés sobe ao monte, ele traz a lei. Então Jesus, o Messias, ele sobe como legislador ao monte e ele traz o evangelho da graça do Pai. Ressignifica conceitos. E voltando à ideia de amor do patriarcalismo, nós vamos ver que Jesus ele diz lá em Mateus 5, 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus, porém, diz ao contrário. Mas isso o judeu entende bem, irmãos. Por que o judeu entende bem? Porque isso era lei. E isso começou lá atrás com Abraão. Leiamos Gênesis capítulo de número 12 e verso de número 1. Olha o que Deus diz para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, a gente tem um problema aqui. Jesus diz uma coisa, e no Velho Testamento está outra, e aí? Como é que a gente resolve esse problema? Se tudo é Bíblia, se tudo é inspirado. E eu acredito, irmãos, que a resposta ela é muito simples. Porque quando olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus ele tinha um propósito para a humanidade. E o propósito é que ele encarnasse na pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa chamada Jesus, onde Deus encarna, nós vamos ver que ele tem um endereço. Ele vai nascer dentro de uma cultura. Ele vai nascer dentro de um espaço geográfico específico. E esse espaço geográfico específico, essa cultura, se chama Israel. E o que Deus faz com Abraão não é uma igreja. Sai da tua terra que eu vou fazer de você uma igreja. Deus não fala isso. O que Deus fala para Abraão é o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela que eu vou fazer de você uma nação. E toda e qualquer nação, nós sabemos que é alvo de invasão. Toda e qualquer nação, ela pode ser alvo de extermínio. E se Israel é exterminado, se Israel é alvo de invasão, é levado cativo, não volta para sua terra, o povo judeu desaparece, como que o propósito do Cristo encarnar vai acontecer? Como? Então Deus tem que lutar as guerras de Israel, amaldiçoando aqueles que lutam contra Israel, para que o propósito de Cristo nascer acontecesse.
Agora que quando este Cristo nasce, então ele sobe no monte, porque agora nasceu, o propósito se cumpriu. Então agora Cristo nasceu, então ele vem e diz: um novo mandamento eu vos dou, ame os inimigos. Porque agora Israel não precisa ser mais protegido, porque o propósito foi cumprido. Acabou. Ame os seus inimigos. Então Jesus, quando sobe ao monte, esse Jesus, ele chama esses discípulos e ele está ressignificando conceitos. E no que diz respeito agora ao dinheiro, ele está dizendo: eu não quero que vocês, que são os meus discípulos, sejam influenciados pelo dinheiro, manipulados pelo dinheiro, controlados pelo dinheiro, ao ponto de matar pelo dinheiro, ao ponto de tirar o que não é seu pelo dinheiro, ao ponto de invadir terras pelo dinheiro. Eu não quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês tenham apenas um Senhor em vosso coração. E esse é o nosso Deus e Pai, o que me enviou. Então tire essa ideia de Deus do seu coração. Ele é o teu Senhor, porque quando olhamos para o Velho Testamento, irmãos, o conceito de prosperidade, ele é bem explícito no Velho Testamento. Como é que funciona a prosperidade no Velho Testamento? Na lei de Moisés. Leiam Deuteronômio 26:16. Deuteronômio 26:16. Está escrito assim: neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele será o teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou. Repito, para assim te exaltar. Você vai ser exaltado quando cumprires todos estes mandamentos, para assim te exaltar diante de todas as nações que criou, para louvor e também para fama, status, glória, para que seja seu povo santo ao Senhor teu Deus, como lhe tem falado. Então, receita do bolo no Velho Testamento, lei. Como é que eu sou próspero? Obedecendo todos os mandamentos. Obedeci todos os mandamentos da lei de Moisés, eu vou ser próspero. Entretanto, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: se eu dissesse isso aqui agora, como um mandamento, obedeçam tudo o que está na lei de Moisés, e vocês serão prósperos, terão fama, dinheiro, prosperidade, e tudo que bem sonhar, você buscaria a Deus pelo quê? Por que é que você viria para cá? Por que é que você obedeceria às leis? Responda para você mesmo uma pergunta retórica. Esse tipo de mandamento, esse tipo de ensinamento, as pessoas encontram brecha para dar um jeitinho e a motivação passa a ser errada. Isso é tão verdade, irmãos. Isso é tão verdade que se eu lesse para Asaf, o que eu acabei de ler em Deuteronômio, Asaf ia virar para mim e ia falar assim: só que não. Se você obedecer todos os mandamentos da lei de Moisés, você vai ser próspero. Aí Asaf viraria para mim e diria assim: Rodrigo, só que não, comigo não está funcionando, e eu te provo. Salmo 73, verso de número 1 até o verso de número 4, eu te provo. Olha o que Asaf escreve: verdadeiramente bom é Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim quem? Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Mas por que, Asaf, você quase se desviou? Ele continua: pouco faltou para eu escorregar nos meus passos.
Rapaz, você estava feio na fita, então estava em crise, hein? Muito. E por que, Asaf? Aí ele diz: pois eu tinha inveja dos nécios quando eu via a prosperidade dos ímpios. Eu vou traduzir para você. Na linguagem do Asaf, eu estou cumprindo toda a lei de Moisés. Eu vou na culto de quarta-feira, eu jejuo, eu oro a Bíblia, eu oro de madrugada. Eu coloco o meu relógio para despertar 2h45 todos os dias, pastor, para eu poder orar. E ali eu oro, e ali eu leio a Bíblia. Eu estou cumprindo a lei, eu estou guardando o sábado, guardando o domingo também por precaução. Eu vou no culto da manhã, às vezes vou no culto da noite, sirvo na diaconia, sirvo em todos os lugares, eu estou cumprindo tudo. Só que eu não estou sendo abençoado e próspero. E quando eu olho para o lado de fora, pessoas que não estão cumprindo o que eu cumpro, estão sendo abençoados e prósperos. Por isso entrei em crise. E por isso quase eu perdi a fé. E por isso eu quase me desviei. E por isso que eu estou de saco cheio desse negócio da igreja, porque comigo as fórmulas mágicas que são ensinadas na igreja não funcionam. Então eu não quero saber mais desse negócio de igreja, porque eu não sou próspero. Comigo, quanto a mim, diz Asaf, quase perdi a fé. Porque pensa, irmãos, numa coisa: quando você busca Deus, para que Ele lhe dê o dinheiro e a prosperidade, você não busca Deus. Você busca o dinheiro e a prosperidade em Deus. Você não está buscando a Deus. Você está buscando algo nele. É algo que Ele tem, é algo que Ele pode fazer. Você não está buscando Ele, você está buscando o que Ele pode fazer. Você está buscando o que Ele tem. Motivação errada, por isso não vai dar certo. Por isso, meu amigo Paulinho, ele vem e escreve em Gálatas capítulo 3 e verso de número 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Você quer seguir a lei de Moisés? Você pode. Só que Paulinho vai dizer algo para tu. Você quer seguir a lei? Beleza. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E não sou eu que estou falando. E ele continua, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas. Como escreveu Tiago, pegou um ponto da lei, você é acusado pela lei inteira. Então, se você vai cumprir um ponto, cumpra ela inteira. Mas o Paulinho, ele vem e diz no verso 13 de Gálatas 3... Cristo, Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que Paulo quer dizer que maldição da lei é essa? É justamente esse jeitinho que a gente dá de entender Deus tudo errado. Deus dá um mandamento e a gente transforma isso em preceitos. Deus dá para a gente um conceito e transformamos em preceitos. A gente entende como a gente quer. A gente cumpre a lei não por causa das bênçãos da lei, mas porque ela tem cor e cheiro do meu Pai. Então eu quero me parecer com o meu Pai. Eu não quero o que o meu Pai tem para dar. Eu não quero a herança do meu Pai. Eu não quero os recursos do meu Pai. Eu quero o meu Pai. É diferente de buscar o que o Pai tem. Mas a nossa mente, ela é perversa. A gente muda o mandamento. Então eu não busco mais a Deus. Eu não faço mais campanha por causa de Deus, mas por causa do que Ele tem para me dar. Irmãos, quanta gente que eu já conheci, que eu já conversei, que dizem assim: hoje eu não vou poder ficar com você aqui em casa não, porque hoje é o penúltimo dia da campanha, e eu não posso quebrar a campanha, porque se eu quebrar a campanha hoje, eu vou ter que fazer tudo de novo, aí tudo que eu já fiz, eu vou perder. Escravizado em conceito errado.
não está buscando a Deus, está buscando o que Deus tem para dar. E esse é o conceito errado criado lá atrás. Então, quando vem Cristo, disse Paulo, Ele me liberta desta maldição da lei, da má compreensão acerca de Deus, dos seus mandamentos. Não devemos buscar coisas, devemos buscar a intimidade com Ele. É diferente. Então, pastor, qual é a verdadeira prosperidade? Voltemos a Atos. Atos capítulo 4, verso de número 32, e eu espero que você entenda que o motivo pela qual tu não está sendo próspero, fazendo campanha de 12 dias, 21 dias, orando, cantando, jejuando, fazendo o que for necessário, e eu espero que você entenda, então, por que às vezes a prosperidade não vem, não vai vir. Não vem, não vai vir, irmãos, por motivação errada. A verdadeira prosperidade, voltando para Atos 4:32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Vamos lá. Verdadeira prosperidade pautada nos versículos que acabamos de ler. Primeiro, união. Como é que você quer ser próspero se você não consegue entrar em acordo com o seu cônjuge? Como? Não dá, irmão, entenda uma coisa. Quando não há união, há confusão. E quando há confusão, você tem que parar em vez de avançar e expandir o processo, crescer, se desenvolver. Você tem que parar a vida para resolver o problema na confusão. A confusão só atrapalha, estagna. A união desenvolve, a união expande, a união cresce, a união faz propósitos saírem do papel. Então como é que você quer ser próspero se dentro da tua casa não há união? Ah, vamos viajar. Para onde? Eu quero ir para Caraguá. Não, eu quero ir para Bahia. Então nós não vamos. Porque eu quero ir para Bahia, mas eu quero ir para Caraguá. Então não vamos. Vamos reformar a casa ou vamos comprar um carro? Eu quero reformar a casa. Mas que cor que você quer da parede? Eu quero preta. Não, eu quero cinza. Então não vamos. Como você quer expandir, crescer, avançar, se desenvolver, se não existe união? Por que que a igreja primitiva crescia? Porque era o coração. Só pode crescer onde há união e não onde há confusão. Se tiver confusão, vai ter que parar o processo e reajustar. E possa ser que não reajuste. É por isso que a Bíblia é clara: pode dois seguirem juntos se não estiver de acordo? Não tem como avançar, prosseguir se não estão de acordo. Então para, o projeto é engavetado. Não prospera. Segundo ponto, qual é a verdadeira prosperidade? Partilha e generosidade. Terceiro ponto, qual é a verdadeira prosperidade? Pautado nesses versículos que lemos. Este é o ultimato da prosperidade. Pois sabemos que a prosperidade é a sabedoria, a piedade, contentamento, a juntar tesouros no céu e a generosidade. Mas de tudo que já falamos até aqui, esse é o ultimato, a verdadeira prosperidade. É ter o Cristo ressurreto em si e a verdadeira e abundante graça. É isso que os apóstolos viveram. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Havia ânimo, vida ao falar de Jesus. Eles não falavam de Jesus sintonizando algo contrário. Se Jesus é vida, como é que eu vou falar que nenhum morto? Se Jesus é alegria, é nova vida, como é que eu vou falar como aquele que não tem vida? Então neles havia um fervor, neles havia um renovo, neles havia vida, porque eles estavam falando de Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, e onde Jesus está, você é uma nova criatura.
Essa é a verdadeira prosperidade. Por isso que Jesus critica. Em Lucas 6, 24, Jesus faz uma crítica ferrenha. E Jesus diz: mas ai de vós, ricos. Jesus tem alguma coisa contra a riqueza? Não, irmãos. Mas já vou te explicar. Ai de vós, ricos, porque já tendes o vosso consolo. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. E ai de vós quando todos os louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então vocês estão louvando aqueles que dizem essas coisas para vocês. Prosperidade, porta aberta, chave. É tanta chave que você não tem mais onde colocar no chaveiro. É tanta porta aberta que tu entra, irmão, que parece metaverso. Portais. Desculpa, mas é um misticismo dentro da igreja. Isso não é evangelho. Isso não faz parte de Deus. O propósito de Deus é nos salvar. O restante trabalhe. E chame Deus para o teu trabalho. Chame Deus para o teu negócio. Chame Deus para te dar sabedoria para administrar. Chame Deus para poder ter o controle da compulsão por doce. Não pode ver a casquinha do McDonald's que você vai tomar. Se controla. A primeira coisa que Deus fala para Adão: domina. Quando Adão virou gente, humano, quando foi soprado o fôlego de vida em Adão, a primeira coisa que Deus fala para Adão: domina. É a primeira coisa. Domina sobre isso, sobre aquilo outro. E quando você vai para Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso de número 19, você vai ver que Paulinho fala dos frutos do Espírito. E um deles, domínio próprio. Amanhã que eu acabei de almoçar, preciso de um docinho. É sempre uma Coca-Cola, um docinho. E, irmãos, o dinheiro está indo e você não está vendo. Se controla. Não é Deus que vai fazer um passe de mágica, não. Espera aí que eu vou soltar um Labrafy para ele ali, um Hadouken. E na hora que chegar esse Labrafy, aí ele vai se controlar. E vem aquele negócio para você. Para, irmão. Isso não é igreja. Isso não é Deus. Isso não é o evangelho. Domina. Domina. A verdadeira prosperidade é ter um rio de água viva que vai fluir e que é inesgotável. E esse rio de água viva vai contagiando o outro, porque você tem esperança. A esperança para um mundo em trevas. Então, quando Jesus ele fala o que fala em Lucas 6, essa crítica é para aqueles que já se venderam ao dinheiro. Troca o palco, o púlpito para falar de dinheiro. Quando vai falar da mensagem, da palavra, ele fica o tempo inteiro falando em línguas. O tempo inteiro falando em língua, e é cabelo que arrepia, e eis que te digo, olha que Deus me revelou aqui agora, e toma isso e toma aquilo outro para você. Deus está me mostrando um homem, uma mulher e um cachorro, e tá aí, vai acontecer na tua vida, aquele lá que não sei o que, mas na hora que é para falar do dinheiro, aí ele fala o português. Mas na hora da mensagem é só profecia ou língua estranha, nada de Bíblia. E quando vai falar de Bíblia, irmão, só cita versículo. Você pode perceber, você fica até admirado. Caramba, o cara sabe o capítulo, o versículo, o número da página. Sabe também que canto está, se é direito, se é esquerdo, se é cima ou baixo, se é do outro lado. Ele sabe tudo, se a letra com o parágrafo começa com letra maiúscula ou letra minúscula. John Stott escreveu dizendo que a mente bíblica não é a que cita versículo, é que raciocina sobre a lógica, sistema da Bíblia inteira. Ele não vai ficar citando versículo. Isso não é o evangelho. A verdadeira prosperidade é você ter Cristo ressurreto em sua vida, como os apóstolos viveram. E quando você tem Cristo, perceba uma coisa, todas as demais coisas perdem valor.
O carro é apenas um carro. A casa é apenas uma casa. O dinheiro é um meio para fazer outras vidas serem abençoadas. Isso é prosperidade. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o meu conselho como pastor, não se deixe iludir. O dinheiro nos cega. E o outro evangelho também. Porque Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que existe outro evangelho. Então não se ilude. A verdadeira prosperidade é Cristo ressurreto dentro de você. Trabalhe honestamente, não reclame. Acorde mais cedo se for preciso. Chame Deus para fazer parte dos teus negócios, da tua mente, do teu trabalho, da tua casa, da tua vida, da tua mente, das tuas decisões. Peça para Deus tirar o que não vem dele, peça para Deus te mostrar o melhor caminho, a melhor estratégia para que você possa seguir. Seja generoso, porque a ideia da generosidade é assim, conforme a igreja ia dando. Então as pessoas davam mais para os apóstolos, para que os apóstolos dessem mais. Por que é que Deus te abençoa mais? Para que você continue dando mais. E conforme você vai dando mais, Deus vai dando mais. É a parábola do talento. Aquele que tinha, ser-lhe-á dado. E o que não tem que retém, até o que tem, ser-lhe-á tirado. É assim que ensina as Escrituras. Entenda uma coisa, irmão, frase de Instagram: a riqueza verdadeira não é aquela que deve ser estocada. A verdadeira riqueza é aquela que é compartilhada. A verdadeira riqueza não é aquela que é estocada, é aquela que é compartilhada. Não existe riqueza no estoque. Só existe riqueza quando você doa. Seja generoso. Então eu oro para que você e eu entendamos o que é de fato a verdadeira generosidade, prosperidade. Oro para que você mude o foco e não caia no erro de Israel, interpretando a lei de Deus tudo errado. Busque a Deus para se parecer com Deus. Quer cumprir a lei para se parecer com Deus e não para receber o que a lei promete que vai dar. As bênçãos são consequências, mas não foque nisso. Ame o teu Senhor e seja próspero, e eu tenho certeza que a tua vida será abençoada. Deus os abençoe.